Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vinda a mais um Elga e você, e já dê uma olhadinha no programaço de hoje. A psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano e o processamento mental. Eu trabalho com a avaliação neuropsicológica, que é o estudo do cérebro e o comportamento. Então, é realizado vários tipos de testes, rastreios, escalas, inventários. A partir do momento que eu faço essa bateria de testagens da avaliação neuropsicológica, aí eu vou analisar e fazer um planejamento da reabilitação cognitiva. Vanúbia, o que mais interfere diretamente nesses tratamentos? Os membros da família não terem conhecimento, não se sentirem pertencentes em todo o contexto do problema que o outro membro da família está passando. O ser humano, ele é formado não só pela parte física, não só pelo corpo, mas também por alma, mente, espírito, né? Então a gente tem essa constituição, nós somos seres complexos, né? E eu creio que o que a gente faz, isso repercute na nossa mente, as ações que nós fazemos no nosso corpo, da mesma forma ao contrário, o que nós pensamos, né? Isso repercute também no nosso corpo, né? E que muitas vezes são poucas pessoas que se voltam aos olhos para isso, né? Para que a gente possa ter essa intimidade do ponto de vista espiritual com Deus, para que a gente possa, através da fé e através da gratidão, mas como você mesmo disse, isso pode moldar pensamentos, moldar ações, comportamentos, perspectivas, entende? Então eu vejo que isso é uma ferramenta que deveria ser cada vez mais utilizada. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e você já começou. E a partir de agora temos uma conversa boa demais e com muita informação. Ela tem 16 pós-graduações e está aqui para bater um papo fantástico com a gente, Vanúbia Jesus, psicóloga, especialista em neuropsicologia, tem um vasto conhecimento em reabilitação cognitiva e eu estou muito curiosa e muito ansiosa por esse bate-papo, para poder passar informação com segurança e também extrair um pouquinho desse conhecimento que você eu acredito que foi aí uma missão, né? Você adquirir todo esse conhecimento e passar para a frente. Então, estou muito feliz em conversar com você. Gratidão pela oportunidade, pelo convite, e eu estou à disposição para somar no que for preciso, estando ao meu alcance. Ai, obrigada, Vanúbia. Vamos começar já fazendo essa distinção. Você é psicóloga, né? Então, a diferença de psicologia, neuropsicologia e reabilitação cognitiva. A psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano e o processamento mental. Para ficar mais claro, eu vou exemplificar, porque na psicologia existem vários tipos de abordagens. Uma delas é a psicologia hospitalar. Olha só. Então é muito interessante e eu acompanhei uma equipe médica que o paciente estava internado já 2 meses praticamente no hospital, não conseguia fazer a cirurgia e sempre dando alterações. Olha. E eu sugestionei a equipe médica para eu fazer o acompanhamento por 1 semana. E foi aonde eles descobriram que era emocional. Meu Senhor, hoje em dia nós estamos assim tendo essa clareza do quanto o emocional tem um impacto no físico, né, Vanúbia? E há um tempo atrás, há pouco tempo, eu acredito, né, para os leigos, não para pessoas que sempre buscaram esse conhecimento, mas para nós leigos, a gente não tinha essa noção, assim, que o impacto realmente era muito grande. E foi tão interessante o resultado que era uma cirurgia cardiológica e foi um sucesso.
Ai, que maravilha! Então, nós tivemos ali acompanhando diariamente, foi uma semana de acompanhamento no hospital. Atualmente, eu estou acompanhando um paciente no hospital e já tem 2 noites eu dormindo, vou para casa, retorno, atendo no consultório e com esse paciente contínuo que ele tem passado um desafio de pânico. Nossa! Transtorno de pânico. Nossa, mas o pânico que gerou a internação dele. O médico marcou uma cirurgia para esse paciente, deu o diagnóstico e foi intensificado, então, um transtorno de pânico. Entendi. Ele foi diagnosticado pelo médico, mas ele foi internado por causa disso? Quando ele ia no consultório médico, ele desmaiava. Meu senhor. E a família entrou em contato comigo para eu acompanhar sempre que fosse ao consultório. E lá eu pude observar que era uma ansiedade, um transtorno de pânico. Ele fez a cirurgia, nós tivemos inclusive antes da cirurgia ambientalizar para poder ele conhecer o ambiente do hospital, dentro do centro cirúrgico. Aí começava o pânico. Nós saíamos, tomávamos um ar, conversávamos de outras coisas. Sim. E aí ele fez a cirurgia, mas mesmo assim o pânico ainda continuou e nós estamos aí fazendo agora os próximos passos, a reabilitação cognitiva. Aí chegamos à reabilitação, né? Eu estava assim curiosa para saber como é que funciona essa reabilitação e em quais casos você atua fazendo a reabilitação cognitiva. Então, para ser feita a reabilitação cognitiva, nós precisamos de realizar os testes. Olha, hoje o estúdio está diferente, né? A Vanúbia nos trouxe aí vários, eu acredito que seja um material de trabalho. Sim. São testes, como é que funciona? Você trabalha com tudo isso? Eu trabalho com a avaliação neuropsicológica, que é o estudo do cérebro e o comportamento. Então, é realizado vários tipos de testes, rastreios, escalas, inventários. E aqui, então, nós temos um tipo de inventário de depressão. É esse aqui que primeiro, eu apliquei, o verdinho. Isso. Está escrito inventário de depressão. E o outro detrás é o de ansiedade. Então, é para medir a quantidade... Existe um nível que você consegue estimar do quanto aquela pessoa é ansiosa ou do quanto aquela pessoa está depressiva, é isso? Exatamente, existe um nível. Olha só. Leve, moderado e grave. Entendi. Então, com esses pacientes do hospital e atualmente que eu estou acompanhando esse outro paciente, eu tenho aplicado esse inventário de depressão, de ansiedade, entre outros. A partir do momento que eu faço essa bateria de testagens da avaliação neuropsicológica, aí eu vou analisar e fazer um planejamento da reabilitação cognitiva. Entendi. O que prejudicou as funções para trabalhar de forma pontual. Você então precisa de ter conhecimento da origem de tudo isso? Exatamente. Olha só que interessante. Então você faz essa busca, tem esse contato com o paciente, conversando, tentando extrair informações para detectar qual foi o momento que desencadeou essa ou depressão, ou ansiedade, ou qualquer outro tipo de patologia, né? Que deve ter várias também, né, Vanúbia? Inclusive nós temos aqui outros tipos de testes que esse laranjado, ele é de personalidade, então ele tem 240 perguntas. Olha só. Então demonstra raiva, todas as 5 facetas da nossa personalidade. Mas aí nós temos também essa testagem para déficit de atenção. E aqui é muito interessante que eu vou abrir, porque nós temos 3 tipos de atenção: alternada, concentrada e dividida. Aí, se você quiser mostrar ou pegar, eu marco, por exemplo, no minuto, e aí o paciente ele vai... Atenção dividida, folhas e respostas. Realmente é um teste. e de acordo com esse teste aqui, os resultados, lógico que você tem aí, como é que você avalia, né?
Aí você tem, ó, dá uma olhadinha aqui, minha gente. E realmente, eu até nesse momento não tenho ideia de como funciona. Vanúbia, você explica pra gente? São volumes 3. São 3 tipos de 2. atenções que nós temos. E o 1 tá aqui, são 4? São 3? São 3. São 3. Então tá aqui, volume 2, 3. Vou mostrar primeiro o volume 2. E tem aqui também, ó, na parte de trás. Volume 2, volume 3. São parecidos, né? Isso, é porque na realidade só muda porque nós temos 3 tipos de atenções. A dividida, e até mesmo para poder entender, vou te mostrar que aí ele vai cortando ali. Sim. Igual, por exemplo, esse daqui é a atenção alternada. Então, a atenção alternada, aí vai marcando só o quadradinho igual nessa primeira fileira. Eu vou marcando o quadradinho que identifica o que é igual. Isso, no minuto. Isso eu vou fazendo. Em 1 minuto? 2 minutinhos. Mas é uma fileira só ou tudo? Aqui em 2 minutinhos, por exemplo. Esse Aqui, inteiro. Esse daqui, ele é alternada. Esse teste aqui, ele é da concentrada. Aí vai marcar só aquele ali apenas que está identificado. Isso, identificado. Igual. E aí nós temos os minutos. 2 minutos para poder realizar tudo o mais breve possível. E aí terá a classificação e o percentil. Como é que está a sua atenção. Olha só. E qual tipo de atenção prejudicada E aqui é a atenção dividida, que aí vai marcando também para esse teste que já é em 4 minutinhos. Entendi. Vanúbia, quando esse déficit de atenção se torna patológico, se torna algo prejudicial? A partir do momento que nós realizamos a avaliação neuropsicológica e nós não podemos considerar um exclusivo teste e já emitir um laudo. Entendi. Eu sei que essa investigação ela é minuciosa, né, delicada, fechar um diagnóstico é algo assim complicado e extenso, né? Você faz realmente uma investigação muito séria. Exatamente. Inclusive, eu não faço a investigação exclusivamente só com a testagem, mas até mesmo no contexto em todas as áreas da vida do paciente. Você é casada? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com o seu esposo? Está passando por algum fator estressor no relacionamento conjugal ou com filhos? Tem traumas com os pais? Aí eu puxo a história lá atrás. Os pais são vivos? Sim. Eu posso marcar uma entrevista com os seus pais pessoalmente? Como é que foi a criação dos seus pais? Eu converso com os pais. Tem os avós vivos? Posso conversar com eles? Então, converso com a criação para poder ir seguindo ali, entender a repetição de padrões. Você vê que tem que ser algo muito bem feito, muito sério mesmo o seu trabalho, né? Porque eu acredito que a gente hoje tem essa clareza, mas os pais, os avós têm um impacto, a criação, né? Como é que foi essa relação? Tudo isso tem um impacto direto em quem somos hoje. Exatamente, inclusive na alimentação. Olha, meu Deus do céu, alimentação. Nossa, eu na realidade entendo a importância de fazer boas escolhas na alimentação. E lógico que eu fiquei surpresa de você me falar que ser vegetariana melhora o funcionamento do cérebro, meu senhor. Mas eu acredito que seja algo assim, meio que a gente deveria saber, né? Que tudo que é demais faz mal e você ingerir principalmente carne, bem não vai fazer, né? Por exemplo, quem tem ansiedade, café. Olha só, o cafezinho de todo dia para acordar. Exatamente. O café é extremamente prejudicial. Tudo que é por estimulante. Por causa da cafeína, estimulante. Isso, estimulantes. Guaraná ralado do Cuiabano também? Também. Meu senhor, então já tenho 2 fatores, né? A sugestão é substituir. Substituir. O açúcar, ele é inimigo do cérebro. Olha, o açúcar eu já consegui cortar da minha vida, assim, foi um processo que eu tive que realmente ter muita
sabe? Dedicação, vontade mesmo de fazer aquilo acontecer, mas eu consegui. E aí agora, de verdade, tranquilo, vivo sem açúcar, esse açúcar branco que você coloca geralmente no cafezinho, ou em determinado suco, em alguma, eu já cortei da minha vida 100%. Então, e é prejudicial ao cérebro mesmo, assim? Os naturais, eles são amigos da vida. Quer ter saúde física e mental, naturais. Olha que maravilha. Então, é algo que cognitivamente o cérebro, a alimentação contribuirá muito na saúde mental. Então, quando eu chego no seu consultório, iniciamos aí uma avaliação até chegarmos a um tratamento. Isso já está ali pré-definido. Você precisa mudar os seus hábitos alimentares. Sim, o estilo de vida. Inclusive, como a bateria, ela é muito cansativa. Então, tem paciente, por exemplo, que chega no consultório, que eles estão assim ansiosos. E aí, então, vamos preparar um chazinho de camomila ou de erva doce, vamos conversar? Vamos lá para a sacada? Vamos lá para um ambiente externo? E eu hoje realizo um trabalho no sítio, eu moro no sítio. Olha só. Então lá eu tenho consultório também, tenho consultório em Cuiabá. E dependendo do paciente, o consultório ele vai até o sítio, realiza em ambiente fechado a testagem, cansou, vamos colocar a cadeira lá no rio para conversar? Olha só que Dentro do rio. maravilha. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo incrível com a neuropsicóloga Vanúbia Dávalos. Pelo que eu estou percebendo, pelo que você está me falando, esse ritmo frenético de hoje potencializa muitos problemas nesse sentido, né, Vanúbia? Exatamente. Então é algo assim que é muito leve, não é apenas colocar ali 20 e poucos testes, porque dependendo do paciente é necessário fazer essa investigação. Sim. E eu faço a sugestão, você precisa procurar um médico clínico ou neurologista ou psiquiatra para pedir os exames de imagem e verificarmos se é exclusivamente mental ou também está interferindo no físico. Entendi. Até mesmo na questão cognitiva é importante saber se está tudo em dias, o corpo funcionando, na questão do B12, Olha o ômega só. 3, 6, 9, Entendi. as vitaminas, as propriedades, os hormônios. Então, eu faço essa sugestão para que o paciente ele tenha ali em mãos os exames clínicos. Lógico, Ou você vai precisa ter fazendo- esse conhecimento para entender como que Sim. você realmente está. Fisicamente, não só mentalmente, mas fisicamente também. É isso. Exatamente. No relacionamento familiar ou às vezes no trabalho, se está ali com algum desafio com um colega Entendi. ou com o chefe, são estratégias, ou até mesmo, se necessário, eu oriento, peça demissão se estiver prejudicando a sua saúde mental. Olha só, a gente precisa ter essa maturidade, né? De você conseguir tirar o que é prejudicial na sua vida e pelo bom desenvolvimento da sua saúde, que é o que a gente busca hoje, né? Saúde física e mental, que é o nosso bem mais precioso. Então você precisa realmente ter essa responsabilidade, entender o quanto sério é isso e o quanto pode te prejudicar, né? Hoje, dessas patologias, Vanúbia, depressão, ansiedade, esses déficits de atenção, o que tem números mais alarmantes? Na realidade, na avaliação neuropsicológica, nós consideramos assim, por igual. Sério? Não tem algo que esteja maior do que, por exemplo, a depressão, maior que a ansiedade, porque a ansiedade ela é a mãe das patologias. Entendi. Ela Então. que é tipo, tentando falar numa linguagem mais simples, Sim. ela desencadeia outros problemas? Sim. É isso? Exatamente. E nós temos a ansiedade, ela já caminha ali para uma depressão. Olha só. Então, se tratada, ela termina evitando, né, uma complicação. A ansiedade, ela pode também contribuir intensificando no TDAH, Entendi. no déficit de atenção.
Entendi. Hoje, você deve trabalhar em uma equipe multidisciplinar também, né? Sim. Você faz uma avaliação e se precisar de alguns outros profissionais para trabalharem em conjunto, eu acredito que isso deve acontecer muito. Sim, inclusive é necessário ter essa equipe para que o paciente ele seja cuidado de maneira integral. Não só exclusivamente física ou mental, vai lá para o clínico ou para o psiquiatra, o neurologista. Sim. Então é importante toda essa equipe para que o paciente ele tenha bons resultados e equilíbrio. Né? E hoje em dia, pelo que você tem de conhecimento e experiência no seu dia a dia de atendendo as pessoas, já existe aí uma maturidade das pessoas em relação à importância de cuidar também da sua saúde mental? Depois da pandemia, o contexto melhorou muito. Olha que bom. Na questão de uma prioridade do psicólogo. Sim. Porque antes as pessoas tinham muito preconceito, ainda tem. Demais, né? Vai no psicólogo, nem precisa ser psiquiatra, né? Porque o psiquiatra que já lidar com remédio. O psicólogo ainda é mais terapia, né? Um tratamento terapêutico. Mas eu falo, nossa, tá doido, né? Exatamente. Você já tá louco e as pessoas escondiam até que faziam terapia. E hoje em dia as pessoas já falam, nossa, fazer terapia é uma forma de auto-amor, de autocuidado. É algo que valoriza, né? Você realmente tem aquele comprometimento. Isso na minha percepção, por isso que eu estou te perguntando, é assim mesmo? Sim, inclusive quando o paciente ele entende que ele é importante e que não precisa considerar o que os outros acham, a vida fica mais leve. Porque o maior desafio para o paciente é a questão do trabalho, do profissional, o status. Então, ao apresentar ali um atestado ou um laudo, o paciente pode se sentir prejudicado em ficar sem o trabalho. Olha só, gente, isso aí realmente é muito delicado, né? As pessoas se exporem dessa forma. Mas eu acho que você está obstando uma evolução de algum tipo de patologia que pode te trazer um prejuízo bem grande ou evoluir para algo mais sério, né, Vanúbia? Então a gente precisa falar mais sobre essas situações, mostrar que tem tratamento sim, que você pode se curar, que você pode ter uma vida aí mais tranquila, um bem-estar. E é só você buscar o tratamento, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a pessoa ela se conhece, eu até falo para o paciente assim, se é TDAH, então vamos estudar de forma anatômica, estrutural, dentro lá do cérebro. Onde que está localizado esse TDAH no seu cérebro? O funcionamento. E aí eu mostro lá um cérebro e nós vamos estudando juntos. Olha só, e é possível? Sim. Nossa, que legal! A localização dos funcionamentos, né? No caso, não, no por físico exemplo, ali. Do funcionamento, assim, do déficit de atenção, que é dentro do contexto do TDAH. Não, assim, um gírio, ou até mesmo para que a sociedade entenda o gominho lá do cérebro, de forma mais popular. Aquele gominho está identificado TDAH. Entendi. Não, nós vamos ali... tem uma região do cérebro que precisa ser estimulada para corrigir, não assim, né? Não, então não é algo assim de forma pontual, mas dentro dos requisitos, os critérios do TDAH. E muita gente hoje está sendo diagnosticado com TDAH? Muito. O TDAH hoje se considera aí aproximadamente uns 80%. Da população? Não da população, assim, eu digo em questão de consultório, né, dos meus pacientes. Que te procuram. Não assim de nível Brasil, por exemplo. Sei, de casos mesmo que precisam de um acompanhamento e a pessoa se sente tão incomodada que ela procura. Então imagina a quantidade de gente que ainda não foi diagnosticado. Então no meu consultório é TDAH, depressão e pânico. Olha, Vanúbia, dessas patologias a gente ouve falar muito, de vários casos, inclusive, que não procuram tratamento, mas você como uma profissional, e eu estou aproveitando o seu conhecimento e a sua participação, você realmente consegue fazer um tratamento efetivo a ponto de curar essas pessoas?
Nós não usamos a palavra cura, Entendi. mas que ela consiga ter um equilíbrio. E eu gosto sempre de usar o termo, a cada respiração, a cada passo dado. Entendi. Você constrói uma forma da pessoa conseguir conviver, eu acredito, né, com esse Exatamente. problema, mas saber controlar. Com o estilo de vida em todas as áreas equilibradas. Entendi. Então, ali é feito um planejamento dentro da reabilitação cognitiva, com exercícios e trabalhando essa disciplina. E eu trabalho também de uma forma diferenciada. Que Você tem um método diferente? Sim. Seu? Ah, eu quero saber. Eu acompanho esse paciente todos os dias. Se precisa fazer caminhada, manda foto para mim. Olha só. A sua alimentação, manda foto para mim. No seu serviço, se tem ali a questão da ansiedade, o que te tranquiliza? Durante o tempo do trabalho, eu coloco ali uma música clássica, por exemplo. Então, tira a foto ali do sonzinho ou grava. E aí você me fala como é que você está se sentindo. Então, por isso que eu não pego muito paciente para trabalhar assim de forma bem personalizada. Entendi. E faz a diferença, né? Com Nesses certeza. casos, porque você consegue ter um conhecimento geral da rotina da pessoa. Exatamente. E como você tem o conhecimento técnico, consegue identificar os gatilhos, é mais ou menos por aí? Sim, inclusive é muito importante hoje essa questão da humanização. Porque como eu gostaria de ser tratada, Perfeito. acompanhada de coração para coração, que eu gostaria de ser carregada por esse profissional, que eu fechasse os olhos e sem julgamento, sem crítica, sem condenação. E meu celular, ele fica ligado 24 horas. Se o paciente tem uma crise, me liga. Qual que é as âncoras de segurança que aquele paciente possa ter, não só exclusivamente a medicação. Entendi. Então, são treinamentos que esse paciente, ele faz no dia a dia que ele possa se sentir bem. Eu achei maravilhoso tudo que você me falou, Vanúbia. Eu acho que é uma entrega muito grande. Sim. Né? Você realmente tem esse comprometimento. E para esse segmento que você atua, isso faz uma diferença gigante, porque essas pessoas estão precisando dessa entrega, desse acolhimento, dessa dedicação. Mas e você? Como é que você faz com você? Com o seu dia a dia, com a sua família? Eu passo a tarefinha para o paciente de uma corrida, ou uma bicicleta, ou uma caminhada, e eu também faço e mando foto. Olha só, o exemplo arrasta. Exatamente, alimentação natural, eu tenho a minha alimentação natural, olha o que eu estou alimentando hoje. E tudo assim, voltado para o cognitivo. Entendi. Lentilha, proteína, voltado para o cognitivo. Banana. Banana é bom mesmo. Excelente também, para o humor. Então, assim, o tipo de exercício físico que o paciente não tenha restrição. Então, nós vamos ali adaptando. Inclusive, até eu cheguei de atender uma paciente que ela tem filhos, ela não conseguia ter forças para caminhar devido ao TDAH. Olha só. E uma criança veio, então, o filho dela apareceu ali no momento do atendimento online. Uma criança ali aproximadamente de 2 anos. E aí eu perguntei, você gosta de correr, de caminhar, de andar de bicicleta? Gosto. Então você pode ser o educador físico da mamãe, de convidar ela todos os dias e levá-la ao parque? Sim. E aconteceu. Olha que Então, maravilha. os Você filhos vê a integrando a importância família. de você ter esse conhecimento, né? De como é a rotina dessa pessoa. Vanúbia, o que mais interfere diretamente nesses tratamentos? Os membros da família não terem conhecimento, não se sentirem pertencentes em todo o contexto do problema que o outro membro da família está passando. Entendi. Então eu convido os familiares, o esposo, os filhos, explico, mostro ali para eles na tela do computador e eles compreendem. E aí eu falo para eles assim, hoje vocês serão os melhores médicos leigos, né, para estarem ajudando esse familiar, por exemplo. E ela muda totalmente, né? E é lindo porque tem um esposo que ele está estudando a estrutura do cérebro, as funções,
no que se trata referente ao TDAH, para que o relacionamento seja saudável com a esposa, porque eles se casaram tem aproximadamente 3 anos e já estavam pensando em divórcio por não compreender o que estava acontecendo ali com o outro. Gente, você vê a importância disso, né? Às vezes algo que é tratável, só basta buscar aí uma ajuda, uma pessoa que realmente tem esse conhecimento, um profissional, né? Que você acaba melhorando essa convivência e tendo uma vida melhor para toda a família. E é tão importante porque ele mesmo reconheceu que ele precisava trabalhar alguns traumas e pediu para ser feita a terapia. E aí, então eu combinei com meu esposo para ele fazer uma pós em terapia de casais e família, Olha! Gestão financeira. Então, quando se trata do esposo, eu marco a terapia e nós dois trabalhamos ali com os familiares em geral e salvamos famílias. Gente, que fantástico poder compartilhar, né? Algo tão maravilhoso, uma energia incrível. Eu estou muito feliz de poder mostrar para os nossos telespectadores que existe tratamento sim, que existe meios para você melhorar, seja numa questão patológica mesmo, de algo que já está, ou uma terapia para que as coisas não evoluam. Então é muito bom poder passar esse conhecimento para que as pessoas, né, busquem essa solução. Vanúbia, eu adorei te receber, adorei conversar com você, adorei extrair um pouquinho dessa experiência. Quero que você saiba que a casa é sua aqui. Quando você puder voltar, puder trazer mais informação nesse sentido, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais, debater mais, fazer as pessoas entenderem que sim, vários problemas emocionais, mentais têm solução. A gente precisa acabar com esse preconceito. Sim, com certeza. A partir do momento, eu tenho até uma música para concluir. Uma frase. Eu me amo, eu não vivo sem mim. Então, quando nós fixamos esse alto amor, e principalmente para quem acredita em Deus, como eu acredito, que nos criou, nós devemos ter essa responsabilidade, esse comprometimento, porque quando nós cuidamos de nós, seremos muito mais capacitados para cuidar do outro e fazermos a diferença para um mundo melhor. Ai, muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Volte sempre, viu? Gratidão. Que Deus te abençoe. Amém. E que esse programa seja próspero para levar informações às pessoas, libertando mentes. Amém. Obrigada, Vanúbia. Se perceber na relação e perceber o que eu espero dessa relação. Eu quero essa relação. Ela me bem faz no início, bem, né? Já bem no início. Não, de preferência, teria Sim. que ser no início. Sim. Você se apaixona, Fica né? cego. Ou cego. Fica como se tivesse colocado uma venda na frente dos olhos, né? Sim. Fica vendo dentro dos olhos, a pessoa não enxerga os defeitos da outra pessoa. Não enxerga. E acaba se entregando. O problema é que são aquelas pessoas que hoje em dia estão num relacionamento há muito tempo e muitas vezes estão num relacionamento abusivo, tóxico, e que não estão se sentindo bem, estão fragilizadas nesse momento. E aí, o que fazer? Primeiro é você entender que você está num relacionamento tóxico. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elg e você só está começando. E agora temos um bate-papo espetacular aqui no programa Elg e Você. Vamos falar sobre o poder da oração e para isso estamos recebendo mais uma vez em nosso programa o doutor José Alexandre, neurologista. Eu estou muito feliz em te receber pela segunda vez aqui em nosso programa. É uma honra ter o senhor aqui. Eu que agradeço o convite. Para mim também um tema muito instigante, Sim. muito oportuno para a gente poder conversar dessa associação, né, do poder da oração,
no cérebro, como que a gente pode levar isso, né? Como que a gente pode entender isso, né? Então eu sou muito grato pelo convite, realmente. Olha, eu estou assim ansiosa por esse bate-papo, para adquirir esse conhecimento advindo de um grande profissional como o senhor, que busca conhecimento, que tem a experiência direta com os pacientes e que tem esse olhar, né? Eu acredito que é uma libertação a gente ver uma pessoa como um profissional da medicina, um neurologista que consegue ter essa percepção tão real para nós, para todos nós hoje, mas que de alguma forma é um despertar, né? As pessoas, ainda tem pessoas que são resistentes a isso, as coisas que você não consegue ver, né, doutor? É justamente, porque não é, vamos dizer assim, não é palpável. Isso. Né? Não é palpável, mas é sentido, né? É experimentado, né? E o ser humano, ele é formado não só pela parte física, não só pelo corpo, mas também por alma, mente, espírito, né? Então a gente tem essa constituição, nós somos seres complexos, né? E eu creio que o que a gente faz, isso repercute na nossa mente, as ações que nós fazemos no nosso corpo, da mesma forma ao contrário, o que nós pensamos, né? Isso repercute também no nosso corpo, né? Sim. Mas muitas vezes isso não é muito palpável, às vezes a gente não tem tanta pesquisa clínica relacionada a isso, porque é muito difícil realmente gerar uma pesquisa voltada para esse tipo de assunto, né? Mas que é sentido, é vivenciado, e a gente vê isso na prática clínica do dia a dia, né? Doutor, eu vou falar sobre a minha experiência. O meu despertar em relação a isso veio da gratidão, do poder da gratidão, que Sim. também tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre isso. Eu passei a praticar a gratidão diariamente na minha vida, olhar para tudo que Deus me abençoou no Sim. meu dia e agradecer e fazer afirmações positivas. E é incrível como a transformação vai acontecendo, é algo quase que mágico, sabe? E aí eu comecei, isso foi uma provocação muito grande na minha vida, uma mudança muito grande, e eu comecei a despertar para esse conhecimento. E comecei a ver uma imensidão de informações que às vezes a gente desconhece, né? E eu acredito que muitas pessoas ainda não só desconhecem, como ainda são resistentes a isso. Mas é algo palpável, sim, né? É algo que a gente realmente sente e ele se materializa na nossa vida. Sim, e como eu disse para você, como não tem muitos estudos, e eu falo que isso extrapola um pouco a questão de religião. Quando a gente fala de religião, isso é questão de espiritualidade, de você se espiritualizar, vamos dizer assim, né? Sim. E isso é algo diferente, né? E que muitas vezes são poucas pessoas que se voltam aos olhos para isso, né? Para que a gente possa ter essa intimidade do ponto de vista espiritual com Deus, para que a gente possa, através da fé e através da gratidão, mas como você mesmo disse, isso pode moldar pensamentos, moldar ações, comportamentos, perspectivas, entende? Então eu vejo que isso é uma ferramenta que deveria ser cada vez mais utilizado, né, de uma forma, vamos dizer assim, individual ou até mesmo em grupo, nas situações de tratamentos, de prevenção de doenças, né, do meu ponto de vista. Doutor, o senhor já, eu acredito que teve algum momento de um despertar, né, na sua vida para esse olhar. E antes o senhor era mais racional na questão assim do médico em si. E como é que esse conhecimento entrou na sua vida e se manifestou da forma como está hoje? Porque é algo que o senhor traz mesmo através das suas redes, o senhor transmite esse conhecimento. Sim, eu tive uma orientação desde criança cristã, voltada mesmo para que a gente pudesse ter um conhecimento de Deus. Meus pais, minha mãe, meu pai sempre trouxeram isso para mim desde criança, né? E aí resolvi, na época da minha vida, fazer medicina. Meu pai é médico e resolvi fazer medicina, neurologia, uma área que me chamava muita atenção. Sim. E por muitos anos estudo até hoje a neurologia. Só que a gente começa a entender, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, tendo contato com pessoas no dia a dia, as experiências das pessoas, dos pacientes, a gente começa a observar que a medicina ela é excepcional, ela é muito importante realmente, e ela auxilia muitas pessoas, né? Mas tem coisas que a gente vivencia, que a gente experimenta com os pacientes, a gente observa no dia a dia, e que a medicina ela não consegue explicar tudo,
não é verdade? Entendi. E aí isso começou a afligir o meu coração de alguma forma, e eu comecei a buscar sobre esses assuntos, né? Eu comecei como a oração é uma prática que eu realizo diariamente no meu dia a dia, e trazer isso pegar a minha realidade, né? Eu vivo isso todos os dias, né? Sim. E trazer isso para os pacientes, trazer isso, lógico, respeitando a individualidade Claro. e a religião de cada um, mas trazendo experiências quando o paciente me permite, né? Então, isso aos poucos eu fui vivenciando, né? Trazendo aquilo que eu vivencio na minha rotina como pessoa, né? Como ser humano. Sim. E vejo que, para mim, não tem como a gente viver uma vida desconectada de Deus, porque é como se a gente estivesse incompleto, não é verdade? Sim. E aí a gente vai observando que realmente, e que isso, às vezes, uma conversa que a gente tem com o paciente, às vezes despretensiosa, uma oração, uma conversa sobre isso, né, sobre um tema espiritual, nesse sentido, de uma forma tranquila, né, observando o ponto de vista do paciente. É delicado, né, doutor? Delicado, Eu imagino para o doutor conduzir essa situação. Eu preciso ser um bom ouvinte, a gente precisa ouvir, e isso falta hoje em dia na medicina, né? A gente ouvir mais e menos ações do ponto de vista só de prescrição, né? O médico tem essa característica, nem todos, mas a gente precisa mudar, a gente precisa praticar uma medicina. Eu falo que a gente tem alguns colegas que usam esse termo, que é o slow medicine, né? A medicina lenta, a medicina de escutar, a medicina de levar todas essas características do indivíduo complexo em consideração. Avaliar o indivíduo na sua totalidade, e a espiritualidade do indivíduo também tem que ser avaliada. Então, quando isso foi me alertando, isso foi me trazendo, eu vivi uma experiência com um problema cardíaco pessoal, José Alexandre, e eu vi o quanto a gratidão, mesmo passando por uma situação de necessidade de um procedimento que eu fui submetido, e a gratidão que eu tive a Deus pela oportunidade que eu tive e por ter até acontecido essa situação na minha vida, né? E de alguma forma aprendi coisas importantes com isso. Então eu vejo que tudo acontece na nossa vida hoje tem um propósito, nada acontece por acaso. A gente precisa só mudar a nossa forma de ver as coisas, né? Não é o que te acontece, justamente. É o que você faz com o que te acontece, né, justamente, doutor? É porque as circunstâncias, elas são passageiras, Sim. Né? Mas qual é o verdadeiro propósito disso? Que Deus te deu essa situação, ou permitiu que isso acontecesse na sua vida. Os nossos olhares são muito limitados, né? Sim. Se a gente olha só as circunstâncias, a gente vai ter muita flutuação, né? Um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, um dia eu estou ruim, mas se a gente mantém o olhar, um foco voltado para o Criador, e não só olhar as circunstâncias, a nossa perspectiva de vida muda. A gente entende que tudo tem um propósito maior e a gente começa a ser grato, mesmo nas situações de dificuldade. E muitas situações que aconteceram na minha vida, já que estamos falando de coisas pessoais, no momento você realmente fica chocada, porque é uma situação aparentemente negativa, mas quando passa um pouquinho o tempo e você consegue tirar a emoção de tudo aquilo, você fala, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. Né? Transformou totalmente a minha vida, me fez ver coisas que talvez eu não conseguiria ver e evoluir nessa vida se não fosse aquele acontecimento. Sim. Então é tudo a forma como você recebe aquela situação. E eu creio, Elga, no livramento. Né? Eu creio que muitas vezes algo que aconteceu nesse momento, que muitas vezes aos nossos olhos parece ser ruim, é porque muitas vezes Deus está te livrando de alguma coisa que poderia ser pior. Sim. Num futuro que você não observa, que você não enxerga com cronos, né? Ou seja, a cronologia nossa, o tempo nosso que a gente vive hoje, né? Mas Deus é atemporal, Ele vê a todo tempo, né? Para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. E a gente precisa buscar Deus para ter esses olhos, né? Para a gente poder ter isso. E essa visão eu tento trazer para a minha vida. E às vezes eu tento conversar quando o paciente, às vezes, permite, né? Porque é uma coisa muito em particular, uma coisa muito individual, respeitando as particularidades. Eu acho que o paciente nem espera, né, doutor? Que o doutor esteja tão completo, servindo de verdade. Porque eu, na minha percepção, consigo enxergar, olhando um profissional, um médico, um profissional da medicina que tem aí essa missão de salvar vidas, de fazer o seu melhor, eu vejo o doutor como um profissional muito completo, que realmente serve de verdade o seu paciente. Sim, e é muito importante a gente também estar também
linkado com outros colegas da área da saúde, né? Não só ali o psicólogo, também abordando o paciente como um todo, outras áreas da saúde, nutrição, outras áreas, a gente vendo esse paciente como um todo, levando em consideração o indivíduo como um todo, né? Então, eu acho que essa visão mais holística do indivíduo, de uma forma integral, olhando o indivíduo de uma forma mais integral, isso é uma coisa que a gente precisa trazer para a nossa realidade, né? O médico, a gente precisa trazer essa realidade. Porque, por exemplo, se a gente for fazer uma análise retrospectiva, voltar ao tempo, como é que funcionava antes a medicina? Eu tinha um médico da minha família, né? Que ele ia na minha casa, que sentava na mesa do almoço, né? Que trocava ideia, conversava sobre outros assuntos, não só sobre medicina, né? A gente conversava sobre a vida, como é que estão os negócios, como é que está a parte financeira, como é que está a família, como é que está o senhor fulano de tal, que é tio, né? Então, se tinha um relacionamento próximo com o médico, né? O médico fazia quase que parte da família, ia na casa, né? Eu ainda tento trazer um pouco isso. Por exemplo, eu faço visita na casa dos pacientes. Olha, alguns pacientes legal. eu vou, quando o paciente marca, eu vou, faço avaliação domiciliar, né? Então, às vezes, essa integralidade, essa observação, né? A gente está mais próximo, resgatar alguns princípios da medicina, que era a medicina da essência, né? Da antiguidade, é muito interessante. É lógico que a tecnologia, os avanços tecnológicos são importantíssimos, né? Mas eu acho que se a gente conseguir aliar o espírito, a mentalidade da medicina, daquela visão que a gente tinha antigamente, né? Com o que a gente tem hoje de tecnologia, de diagnósticos precoces, tratamentos robustos, com qualidades essenciais, imagine se a gente aliasse tudo isso, como seria, né? A medicina. Muito Seria mais cada efetiva, vez, né, muito doutor? mais, ou seja, muito mais efetiva, né? A gente fica esperançoso, né, para esse futuro aí. Nós já vivemos isso, né? A tecnologia, o doutor vem falando sobre isso, sobre essa evolução, então a tecnologia vem aí trazendo maravilhas dentro da medicina, tratamentos e transformando doenças que antes eram uma sentença de morte em uma doença crônica, né? Já tendo, avançando tratamentos, pesquisas, então a gente está muito feliz com essa realidade, enxergando um futuro melhor para muitos. Sim. Então, eu vejo, com tudo que o doutor falou, a questão hoje, eu até falei isso para o doutor antes de iniciarmos esse bate-papo, a questão maior, então, é a mente, é a saúde mental? Isso. Eu vou pedir para o doutor segurar, eu vou chamar o intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso com o doutor José Alexandre, neurologista, falando sobre esse tema, que eu estou assim, doutor, muito obrigada mais uma vez por podermos ter essa conversa tão esclarecedora, né, com uma pessoa que realmente pode falar sobre isso, porque vive isso, né? Eu acredito que já passou por várias situações, vários pacientes que o doutor pôde observar como é que é a resposta de um tratamento com alguém que tem essa fé, essa espiritualidade presente, que tem esse pilar na vida, e para uma pessoa que ainda não está tão evoluído nessa questão. Doutor, estávamos falando no bloco anterior sobre a evolução da medicina e do desafio da saúde mental, né, doutor? Eu acredito que o desafio maior é esse agora. Sim, a gente tem visto hoje, nesse mundo que a gente vive, né, onde as informações são constantes, né, as coisas são assim, rápidas, né? Demais. Segundos, a gente não pode perder o time das coisas, né? A cobrança, a exigência, as metas cada vez mais frequentes, isso gera transtornos mentais, a ansiedade, frustrações, tristezas, quadros depressivos, né? E cada vez mais frequente nessa geração, né? Cada vez mais frequente em gerações mais novas, né? Esse padrão de comportamento. E a gente vai entendendo que as pessoas estão tendo realmente dificuldade de lidar com os aspectos mentais, né? E eu vejo isso não só como neurologista, em que a gente, de certa forma, a neurologia trabalha muito com a parte estrutural, o cérebro de uma forma estrutural, mas não tem como você desvincular do aspecto mental, ainda assim, estruturalmente falando, como o neurologista observa. Então, a gente precisa ver não só o cérebro como estrutura, mas a funcionalidade do cérebro. E o aspecto psíquico, ele é muito importante, porque está linkado no cérebro.
O cérebro, está linkado está mesmo, linkado, né? Sim, porque o cérebro é o órgão que está relacionado à nossa mente, o aspecto emocional, né? Se a gente for ver, na Bíblia, por exemplo, ela fala muito sobre coração, né? Sim. Só que se a gente analisar, na época eles não tinham conhecimento que o centro da emoção não era o coração, era a nossa mente, né? Sim. Então, quando a gente vê na Bíblia coração, é a mente, né? E então, assim, a mente realmente, a gente vem sofrendo por transtornos mentais e cada vez mais frequente, né? Então, tanto é que se você for analisar a busca cada vez mais frequente de alunos de medicina para fazer psiquiatria, para se formar como psiquiatras, né? Tem sido cada Já vez, existe essa tendência agora, tem sido já cada é vez real. maior, porque Olha a só. busca por profissionais dessa área da saúde Aumentou. mental aumentou muito, aumentou muito. Isso é ruim e é bom, né, doutor? É, Eu sim, vejo é, assim, tem seu ponto. olha, é bom porque está acontecendo essa busca, porque existia um preconceito gigante, né, doutor? Por procurar um psicólogo, quanto Sim, mais um psiquiatra, sim, né? sim, sim. Então existia essa resistência. Só em casos extremos as pessoas buscam, antes, lógico, buscavam. E hoje as pessoas já estão tendo essa maturidade, quebrando esse preconceito, embora ainda exista muito, mas também é uma resposta que a gente pode olhar com bons olhos também, Sim, né? sim, com certeza, até porque a gente vai ter mais profissionais capacitados Sim. para dar suporte. Mas eu entendo que a saúde mental ela não se resolve só com terapia medicamentosa, né? Pelo contrário, muitas vezes a terapia medicamentosa ela tem que ser olhada como um recurso, talvez até último, né? Entendi. Mas que muitas vezes a visão como um ser humano, né? Olhar o ser humano como um todo, esse indivíduo que sofre de um distúrbio mental, por exemplo, que tipo de distúrbio mental é esse? Como é que é o contexto que ele vive da família dele? Como é que ele encara os aspectos espirituais, né? Ele é grato, uma pessoa grata, ele é uma pessoa que sofreu por amargura, angústia por muito tempo de vida, sofreu algum tipo de trauma emocional, entende? Algum tipo de opressão, algum tipo de circunstâncias na vida desde a infância que isso acaba moldando realmente para um lado negativo a percepção dessa pessoa da vida. Né? E a gente sabe que a gente não vive no mundo perfeito, né? Mas, mesmo não vivendo no mundo perfeito, a gente vive no mundo, né? E a gente tem que tirar o maior proveito dele. E eu acho que essa abordagem da visão, você ser grato, né? Você ser grato a Deus pelas oportunidades e ser grato pela vida que você tem, mesmo às vezes não sendo a vida que você deseja, né? Teoricamente, isso muda toda a sua visão. E realmente, como você disse, a gente vê muita diferença nesse aspecto com o paciente que lida com uma doença com uma visão mais espiritualizada, com uma gratidão, com uma perspectiva positiva da situação da vida, e o outro paciente que muitas vezes não é tão assim, né? Então você vê que até a resposta aos medicamentos, porque a pessoa que vai fazer de forma correta, ele vai ser mais disciplinado muitas vezes na rotina do tratamento, a resposta é até melhor, né? Sim. Então, ou seja, mostrando que esse aspecto de você ter fé, de você se dedicar a vamos dizer assim, uma rotina do ponto de vista espiritual, a prática da oração, né? Você tendo essa gratidão, isso molda até o tratamento convencional que nós fazemos na medicina hoje. Isso se manifesta no corpo mesmo, né? Sim. Quando você tem essa abordagem aí positiva. Sim, E não sim. só na questão de comportamento. Eu acredito, porque uma pessoa positiva, ela tem mais ânimo, né? Ela busca mais relacionamentos, ela busca fazer um exercício físico, ela busca se alimentar melhor, mas também existe algo dentro do seu organismo mesmo que facilita. Eu acho que é essa questão da positividade mesmo, que contamina dentro de si, né? Eu entendo que essa visão, a gente tendo uma visão mais positiva mesmo, e a gente analisando que a gente depende de Deus, né, no nosso dia a dia, e às vezes a ciência analisa isso com uma certa dificuldade, mas é importante a gente levar isso em consideração, né, e cada vez mais a gente tem visto estudos, alguns cientistas estudando e vendo que essa relação ela existe realmente, ela é importante, né, inclusive da oração no cérebro, a gente tem alguns estudos ainda mostrando alguma relação com isso, né, a importância disso no cérebro, como isso funciona, né, então a gente precisa realmente buscar isso, buscar esse lado, né, mais espiritual, essa conexão com Deus, para que a gente possa ter uma visão do mundo um pouco mais, vamos dizer assim, positiva talvez seja essa palavra, ou até mesmo um aspecto mais grato mesmo, né? Sim. E entender que nem tudo que acontece está sobre a minha, vamos pensar assim, sobre a minha batuta, né? Na verdade, né? Por mais que a gente tenha
o Olivia Brito, Olivia Agência, de poder escolher como eu vou agir, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Né? Com certeza. Doutor, eu fiquei curiosa sobre algo. Como o doutor tem esse conhecimento, esse entendimento e tenta, quando o doutor falou, quando o paciente permite, o doutor tenta passar esse conhecimento para o paciente, eu pergunto, como é que se pratica isso? Como é que a gente insere isso na nossa vida? Eu vejo assim, quando o paciente, ele, de certa forma, quando a gente já tem uma proximidade, muitas vezes, com o paciente, ou quando o paciente ele começa a se abrir, né? Porque isso é uma coisa que existe no consultório médico, né? Essa proximidade com o profissional, né? É uma confiança, né? É uma confiança, né? O que se acontece ali, a gente fica ali, né? E realmente o paciente, quando ele tem essa abertura, quando ele abre-se nesse aspecto, né? E que muitas vezes ele fala que tem facilidade ou dificuldade de lidar com isso, né? A gente pode, nesse sentido, auxiliar, falar assim, olha, realmente se dedique a isso. Quando o paciente faz, fala, olha, realmente se dedique a isso. Se dedique, busque esse lado seu espiritual, busque isso, busque se conectar com Deus nesse aspecto, porque realmente isso vai ser importante para você, vai te dar uma visão diferente. Aí quando é um indivíduo que não tem essa facilidade, ou ainda não se despertou para esse tipo de situação, né, de prática, vamos dizer assim, de estilo de vida, mas quando o paciente ele se mostra interessado, ele quer uma orientação relacionada a isso, eu falo, olha, busque então, a gente como médico e conhecedor dessa situação, busque um lugar onde você se sinta bem. Primeiro ponto, eu falo isso. Um lugar onde você busque, vamos pensar assim, do ponto de vista espiritual, um lugar que você se sinta bem nesse aspecto, que é muito importante. Cercar de pessoas que também têm esse entendimento. Sim. E aí eu falo para o paciente, olha, isso vai ser útil para você, isso vai ser importante para você, porque isso vai te ajudar na observação diferente do que você está vivendo hoje, né? E a gente sabe que a perspectiva das pessoas ela é muito importante, como eu disse, no resultado terapêutico, né? Então a gente fala, olha, existem estudos, a gente mostrando que alguns aspectos da prática espiritual, como a oração, ela traz benefícios cientificamente comprovados em áreas do cérebro que ajudam a modular comportamento, ajudam a modular, por exemplo, decisões, ajudam a modular sintomas de ansiedade, né? Então, a prática espiritual, ela tem realmente essas características. Então, quando o paciente permite, a gente faz essa pincelada, a gente orienta o paciente. E à medida que a gente vai conversando, o paciente vai se abrindo, o paciente vai perguntando, né? A gente vai orientando, mas eu sempre falo ao paciente, olha, busque um lugar onde você se sinta bem, onde você se sinta confortável, onde você vai se sentir espiritualmente, vamos dizer assim, se conectado, né? Sim. Eu estava ansiosa para ter esse bate-papo com o doutor, porque eu valorizo muito esse conhecimento e para mim é muito real isso. Então eu espero poder ter passado para as pessoas que acompanham o programa da mesma forma como eu vejo. Doutor José Alexandre, muito obrigada por mais uma participação. Eu quero que o senhor saiba que a casa é sua. Eu quero muito poder falar mais sobre isso e outros assuntos também que o doutor acredite ser interessante e importante passar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque é esse o nosso propósito aqui. Sim. Então, a casa é sua, volte sempre, doutor. Eu agradeço, Eva, pelo contato, pelo convite, da gente poder conversar sobre um tema tão interessante, tão entusiasmante, nos entusiasma conversar sobre isso, né? Demais. E muito sensível ao mesmo tempo, né? Sim. E que a gente tem que levar em consideração cada indivíduo, as suas particularidades, né? Tornar uma medicina mais de precisão, né? Voltada para aquele indivíduo específico, né? E é o grande desafio que a gente enfrenta, mas é um início que a gente precisa dar o start para que a gente possa cada vez mais melhorar, cada vez mais ser mais sensível à dor do outro. E essas provocações que fazem as pessoas abrirem os olhos, né, doutor? É isso que a gente precisa. Justamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Eu agradeço. Até. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas se você sentiu saudade do Elg, você acesse o QR Code e vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa. Aguardo vocês na semana que vem. Boa noite.